fato é um gestor inesquecível? O que ele faz? Atitudes, né, e algumas entregas que a gente precisa sempre reforçar. A primeira delas que eu quero falar é sobre a entrega de resultados no tempo necessário. Quantas vezes eu vi gestores, gente, que tinham competência para fazer o que era solicitado, tinham todos os recursos que era necessário para fazer essas entregas, mas que por falta de organização, por falta de priorização do seu tempo, por querer abraçar o mundo, né, querer pegar todas as responsabilidades ali, não fazer as entregas no tempo necessário. E não adianta, você pode ser o melhor técnico, você pode ser o melhor gestor de pessoas, mas se você não faz as entregas dentro do prazo estabelecido, né, porque tudo dentro de uma indústria tem prazos, tem um tempo muito corrido, né, muito dinâmico, inclusive, não vai adiantar nada. Né? Você vai ser reconhecido, mas por aquele enrolado, por aquele que nunca cumpre os horários, né? Nunca cumpre os combinados. Então, isso não vai te ajudar a ser vai te ajudar a ser um gestor inesquecível do outro jeito, né? Do jeito ruim, não do jeito que a gente quer que você seja. Então, gente, não saber fazer as entregas no tempo certo, né, que requer organização, que requer priorização das atividades, que requer saber falar não, né? Quantas vezes você pega alguma coisa para fazer que poderia ser o seu subordinado, poderia ser outra pessoa da sua equipe para fazer, e você, de fato, pega para si, faz, porque acha que o outro não vai conseguir, mas também não prioriza as ações que dependem só de você. Então, quer ser um gestor de fato reconhecido e inesquecível para o lado positivo, você vai precisar ser mais organizado, vai precisar fazer suas entregas no prazo, priorizar aquilo que de fato é importante e depende única e exclusivamente de você. Bom, esse é um dos pontos, né? E que eu me lembro muito bem que eu trabalhei com gestor, gente, que era assim, é um exímio técnico. Da área dele, ele sabe fazer como ninguém. Mas ele começou a se atropelar muito as suas atividades, a ponto de os donos da empresa chegar e falar assim, olha, ou você faz as entregas que eu preciso que você faça, pela sua habilidade técnica, por todo o seu conhecimento, ou a gente não vai ter como mais manter você aqui na empresa. Porque é caro manter um gestor que não entrega as coisas no prazo, né? Dentro de uma fábrica, principalmente. E aí ter que contratar mais gente para poder fazer as entregas que a pessoa não está conseguindo fazer, então não é o caminho, né? A gente tem que saber fazer muito bem essa priorização. Bom, o segundo elemento, né, o segundo ponto, é ajudar a empresa a fazer uma gestão que de fato não dependa de você. Parece estranho, né? Só que quando a empresa depende demais do gestor, a ponto de ele não poder tirar umas férias, né? De ele não se ausentar em momento nenhum dentro da fábrica, isso torna a equipe extremamente dependente e isso é muito ruim para o negócio. Né? Então você até pode achar que é reconhecido porque todo mundo depende de você, mas essa é uma falsa ilusão. Né? Você está criando uma dependência que te dá uma falsa ilusão de que você é indispensável, né, é imprescindível para o processo produtivo, quando na verdade você está criando uma dependência que não te habilita para poder seguir para outros cargos. Então, imagina você está dentro do chão de fábrica, está fazendo um trabalho aí de gerenciamento, só que se você deixou tudo tão dependente de você que o dia que surgir uma vaga acima da sua vaga para você disputar, você não vai conseguir ganhar essa disputa, porque você não criou uma estrutura suficiente para que você possa subir de cargo. Eu tive um gestor que falava isso. Sempre esteja preparado para o próximo nível, deixando alguém preparado para fazer o que você faz. Né? Porque se você não deixar ninguém preparado para fazer o que você faz, você não vai ser cogitado para a próxima fase, para o próximo nível, para a próxima vaga, porque a empresa precisa de você ali, operando naquela vaga que você está. Então, muito cuidado. Ajude a empresa a não ter essa dependência sua e de muitos dos seus subordinados, das pessoas que estão ali trabalhando com você, porque isso vai ajudar você também a se projetar enquanto gestor, pode ter certeza. Bom, esse é o segundo aspecto, né? O terceiro, e assim, tem muito a ver com o que foi falado lá nos stories, né? Que a gente tem que ter em mente é ser leal aos nossos valores. Então, quando a gente fala de lealdade, né? Quando alguém respondeu lá, colocou lá como lealdade, quando você é leal aos seus valores e aos valores da empresa, né? Então, assim, imagina que você foi contratado por uma empresa em que algum valor seu não conecta com o valor dessa empresa. Sei lá, qualquer um. Seja respeito, né, que a gente vê muito aí nos valores das empresas, transparência, o que quer que seja. Vamos imaginar
que tem um valor na empresa que você não entende ou isso não é um valor para você. Vai ser muito difícil você, enquanto gestor, pregar esses valores da boca para fora. Porque valor você não fala, né? Você vive. Então, todos os valores, eles não são proclamados. A gente não tem que ficar falando todo dia, o valor dessa empresa é transparência, é justiça, uma que eu conheci, trabalhei, alegria e bom humor, enfim. Você não força isso. Isso acaba acontecendo naturalmente pelo comportamento das pessoas. Se você está numa empresa em que você não comunga desses mesmos valores, vai ser muito difícil, para não dizer impossível, você ser leal a esses valores, né? Porque a gente não consegue fazer isso da boca para fora. Então, quando você for fazer uma entrevista, quando você estiver numa empresa, procura saber os valores dessa empresa. E procura saber se eles são só para colocar naquele quadrinho bonitinho da portaria, ou se as pessoas realmente vivem aquilo no dia a dia. Porque se elas vivem aqueles valores, você vai ter que ser alguém que propaga esses valores no seu dia a dia, né, nas suas rotinas, em tudo que você fizer dentro da empresa, e é isso que, no caso, nós chamamos de lealdade dentro das organizações, é você ser coerente com esses valores, você respeitar esses valores e isso ser natural para você, né? Não pode ser forçado de forma nenhuma. Então, quando a gente fala de lealdade, quem escreveu lá falou muito bem, a gente tem que contar com isso, que a gente tem que ser leal aos nossos valores e que esses valores sejam parecidos ou que você concorde, né, com os valores que aquela empresa prega. Falei, então, de entrega de resultados no tempo necessário, falei de você fazer uma gestão que independa da sua presença ou da sua esteja totalmente dependente de você, falei de lealdade, e agora eu vou falar de um outro valor que nem sempre as pessoas estão dispostas, né? Vou falar de uma outra atitude de um gestor que é inesquecível, que é a atitude de ajudar as pessoas dentro daquela fábrica que você trabalha, dentro da empresa que você trabalha, a resolver os problemas, mesmo que não seja na sua área. Por que disso? Porque nós somos uma engrenagem dentro de uma empresa. Se você nunca parou para pensar, não existe setores sozinhos, né? Eu tive um professor que falava de feudos, que tem indústrias, tem empresas, tem fábricas que funcionam como feudos. É o feudo da produção, o feudo da qualidade, o feudo da manutenção, do comercial. Só que, se vocês bem lembram, né, da época lá de história, eram isolados, eles não tinham contato entre si, eram muito distantes e tudo mais. Só que a realidade de uma fábrica que funciona bem é uma engrenagem. Então, é sempre aí a área de produção, operações, né, que é produção, qualidade, manutenção, logística, sempre conectada aí com comercial, com financeiro, com RH, com todas as áreas. Né? E se a gente não consegue ajudar essas outras áreas numa troca de ideias, né, numa análise e solução de problemas, a gente também não vai ser reconhecido como um gestor que é fora da curva. Se você faz o básico, né, você não vai ser um gestor fora da curva. Então, se você se prontifica a ajudar as outras áreas, se envolve, né, na solução desses problemas, muito provavelmente você vai ser reconhecido por ajudar, primeiramente, e segundo, por entender de várias outras áreas que não a sua, né? Se você é um gestor da área de compras, você não entende só de compras, você entende de logística, entende de comercial, entende financeiro, então isso vai agregando muito para sua carreira de gestor e com certeza vai te levar para um nível de gestor que é muito além da média, né? Muito fora da curva, e é isso que é o objetivo de você se tornar um gestor inesquecível. Então, falei 4 até agora, né? O quinto, gente, é você sempre estar cercado de pessoas que saibam ou que tenham habilidades diferentes da sua. É interessante, né? Eu já vi líderes acharem que todos abaixo dele tinham que saber menos que ele. E eu já vi liderados que achavam que a obrigação do gerente deles era ser melhor que eles. Só que não, gente. A lógica de um time é você ter pessoas de diferentes habilidades para que ali sejam complementares. E o líder, né, o gestor, a pessoa que está ali direcionando a equipe, ela é alguém que sabe conectar o que de fato aquela equipe tem que entregar com as estratégias do negócio. Né? Então, o papel do líder é esse, e se ele quer ser um líder realmente reconhecido por ser fora da curva, né, por ser esse líder inesquecível, ele tem que estar cercado de pessoas que tenham habilidades, inclusive em modos de pensar diferente. Né? Se você não tem uma equipe que tenha modos de pensar diferentes, você tem dificuldade de mudar, de crescer, de evoluir, né? Porque os debates eles sempre são ricos para
para a gente chegar em ideias diferentes. Então, quando você tem uma equipe que todo mundo pensa igual, que é tudo a mesma coisa, você não promove debate, você não enriquece a discussão e você perde a oportunidade, inclusive, de melhorar. Então, cercar-se de pessoas que saibam mais que você ou que saibam outras coisas além de você. Isso, sim, e vocês vão aprender com o tempo que ser um gestor reconhecido é você colocar essas pessoas em evidência. Né? Você projetar essas pessoas para que elas sejam a evidência e você seja só o veículo de condução delas. Isso é uma coisa que a gente vai amadurecendo e vai praticando com o tempo, com certeza. Né? À medida que você vai amadurecendo como profissional, vai amadurecendo como pessoa, você vai acabando chegando nesse caminho.